Olá, pessoal! Muito boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos à sequência de aulas ao melhor evento que existe online no mundo da endodontia, que é as aulas sobre o plano de atendimento de urgência, um assunto extremamente importante para você que trabalha na odontologia, para você que está começando na endodontia, para você que precisa dominar o diagnóstico endodôntico, anestesia, o atendimento de urgência em si. Você precisa dominar prescrições medicamentosas. Seja muito bem-vindo. Vai se acomodando aí, vai pegando papel e caneta, porque eu vou começar a nossa transição. Estamos oficialmente ao vivo para nossa primeira aula da semana, tá bom? Então, eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou a professora Bianca Matos, sou especialista em mestre em endodontia, estou aí há 10 anos na jornada. Vocês acreditam, gente? Já vai fazer 10 anos que eu estou aí nessa caminhada. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para mostrar algumas imagens da minha trajetória, tá? Eu amo endodontia, eu sou especialista nessa área e eu só atendo fazendo endodontia há cerca de 10 anos, praticamente toda a minha jornada na endodontia, eu comecei na endodontia, decidi pela endodontia já na faculdade. Então, assim que eu saí da faculdade, eu fiz especialização, eu fiz mestrado, eu fiz pesquisa, eu participei de congressos, de jornadas, participei tanto como aluna, visitante, como professora, como ministrante de curso, ministradora de aulas, de palestras. E eu estou muito feliz, sempre fico muito feliz em ter a oportunidade de compartilhar tudo que eu sei com você. Se você já assistiu alguma aula minha, se você já assistiu algum vídeo meu no YouTube, se você já me acompanha, você sabe que eu não escondo conteúdo, não vou ficar escondendo assuntos que você precisa dominar, tá bom? Eu tô aqui para te ajudar. Eu tô aqui para te mostrar que é possível, sim, vencer esse medo que você tem de fazer endodontia, de abrir um dente, de fazer um diagnóstico, de lidar com trauma, com urgência. Estou aqui para te mostrar que sim, é possível trilhar um caminho aí na endodontia e nada melhor do que mostrar um pouquinho da minha jornada, né? O meu trabalho que eu venho fazendo aí há cerca de 9 anos na rede social. Desde que eu abri meu Instagram, eu prometi para mim mesma que eu ia sempre ajudar alguém. Pelo menos uma pessoa por dia eu ia ajudar. E de lá para cá eu tenho ajudado milhares de pessoas. E eu tenho um prazer em te receber aqui hoje, tá? Porque o evento dessa semana, as aulas dessa semana, serão extremamente incríveis, tá? Coloquei imagens também para mostrar um pouquinho da minha jornada, ainda falando sobre mim, que eu comecei a trabalhar numa clínica popular em 2013, exatamente 10 anos atrás. Eu não expus o nome aqui, né, para evitar, assim, a exposição, mas eu trabalhei na clínica popular, eu subia por essa portinha aqui, ó, na lateral, e atendia lá, fazia clínica geral, já comecei fazendo odontia, mas eu sempre tive um sonho. Qual foi meu sonho? Eu queria ter meu canto, eu queria ter meu consultório, eu queria ter meus equipamentos, eu queria ter meu microscópio, eu queria ter meu motor, meu localizador. E graças a Deus, ao longo da jornada, eu fui vencendo. Eu gosto de pôr essas fotos no início. Eu já vendi bombom para pagar curso. Aqui, eu lá no início, eu trabalhando nas clínicas, operei de tanto fazendo. E hoje, graças a Deus, tudo por Deus que iluminou meu caminho, me deu forças, me deu sabedoria para chegar até onde eu tô. Hoje eu tenho meu consultório, hoje eu tenho meu cantinho, hoje eu faço o tratamento do jeito certo, do jeito que eu acho que deve ser feito, com os protocolos modernos. Eu atendo o paciente com tempo e com qualidade, do jeito que eu gostaria de ser atendida.
do jeito que eu gostaria de ser recebida. E é isso que eu quero para você. Eu quero que você também conquiste, que você cresça no seu trabalho aí na odontologia, fazendo uma endodontia de qualidade, tá? Ó, essa semana só vai ter aula boa. Eu vou fazer um breve resumo do que eu vou falar na semana, tá? Hoje a gente já vai começar com tudo, com os 2 pés no peito, tá? Eu vou falar sobre diagnóstico, pulpite reversível, trauma, como que você vai identificar trinca, como que você vai identificar um dente com abscesso crônico, como você vai identificar um dente com mobilidade, com fístula, o que você precisa fazer para tratar esses dentes. Eu recebi muitas mensagens ao longo da semana de dentistas relatando que tem dificuldade de fazer diagnóstico, que tem medo, que tem dúvidas, que não sabe usar o EndoICE direito e tem vergonha de falar isso publicamente. Tá? Você sabe como que é um teste falso positivo ou falso negativo? Você sabe avaliar a reação do estímulo de dor que o paciente está tendo ali na hora? Muita gente tem dúvida. E eu estou aqui essa semana, estarei ao longo de 4 dias para esclarecer isso, tá? Então, fique aí comigo que é só o começo da jornada. A aula 2 será exclusivamente sobre abordagem anestésica no atendimento de urgência. Sabe por quê? Porque eu estou no Instagram todos os dias. Eu estou com vocês todos os dias. E todos os dias eu recebo alguma mensagem dizendo: Bianca, não consigo anestesiar direito. Bianca, meu paciente continua com dor. Bianca, eu fiz anestesia, mas na hora que eu vou fazer a abertura, eu encosto a broca no dente do paciente. Dói. O que eu faço? O que eu uso? Qual técnica eu aplico? Então, amanhã eu vou abordar só isso. Só técnica anestésica. Vou te falar o que você deve palpar, o anestésico que você deve usar, a forma que você deve aplicar e uma nova técnica que não é tão usada na endodontia e eu gosto muito de ajudar. Sem esconder o jogo, sem segredo. Amanhã eu vou mostrar para você ao vivo, não só na teoria, com vídeo. Vídeo de prática mostrando. É assim que faz, é aqui que aplica, é assim que pega. Você tem que fazer palpação desse jeito, você tem que colocar a agulha desse jeito, para você ter mais segurança para aplicar no seu próximo paciente para já atender, tá bom? A aula 3, ainda no assunto de atendimento de urgência, será exclusivamente sobre prescrições medicamentosas. Porque eu vejo que muita gente ainda está presa naquele combo. Quantas vezes eu fui em consultórios que já tem a receita pronta de nimesulida, amoxicilina de 500 miligramas e de pirona. Oi. Ai, que susto! Caiu um livro ali, gente. Por ver se eu tô acordada. Ou então, o combo de nimesulida, né? Ou ibuprofeno, a amoxicilina e de pirona. Para todo mundo, o mesmo remédio, tá? Para todo mundo, a mesma prescrição. E nem todo mundo é igual, gente. Na endodontia, a gente não usa nimesulida e ibuprofeno com frequência. Tem protocolos mais atualizados para você prescrever para o seu paciente, tá bom? Tem associações de medicamentos que você deve fazer na endodontia para fazer um bom controle de dor. Tem dentistas que nem prescrevem mais pós-atendimento, só dá um comprimido antes do atendimento. Facilita a anestesia, facilita o tratamento, diminui a chance de dor pós-operatória. Tudo isso eu vou falar e mostrar para você na aula 3, que vai ser na quarta-feira, às 20 horas. Então, se programa ao longo da semana para você conseguir acompanhar. E na aula 4, eu vou fazer um review, um resumão do plano de atendimento de urgência, o resumo do PADU, plano de atendimento de urgência. Para quem perdeu o conteúdo, eu vou enviar resumo no último dia, tá bom? Aí eu vou falar a senha do resumo no último dia para quem estiver ao vivo comigo. E vou falar também, muita gente está me perguntando, então no último dia eu vou falar sobre o canal online, eu vou abrir as inscrições, já faz tempo que eu estou para abrir turma, e tem gente pedindo já, a lista de espera já está grande, então no último dia, se você quiser, se você tiver interesse em conhecer o curso, em entrar para a turma, esteja comigo, porque você vai ter a vantagem de garantir a sua vaga
com desconto, tá bom? Então, pessoal, para dar de resumo, se você está me vendo bem, se você está me ouvindo bem, dá um ok aí, porque, ó, 10 minutinhos já passaram, já deu tempo do pessoal entrar, e eu vou começar com tudo no conteúdo. Tem muita aula ainda para a gente falar hoje, e vai ser direto, ó, direto. Fica aí, conta no relógio. Eu vou dar 20 minutos de aula. Conta no relógio, ou não me chamo Bianca. Então, ó, para tudo, fecha a porta, fala para os cachorros ficar quieto, baixa o volume da TV, para você se concentrar em mim, porque esses 20 minutos vai passar rapidão. Não dá tempo de você nem tomar um banho direito e comer alguma coisa. Fica aí, porque eu tenho certeza que vai valer a pena o meu tempo e o seu tempo aqui. Tá bom? Diga aí para mim de onde você está assistindo. Eu estou em Mato Grosso do Sul, Dourados. Um monte de gente pensa que eu sou de São Paulo. Eu não sei porquê, mas acho que associa, talvez porque eu tenha bastante seguidores, as pessoas me conhecem, eu seja de São Paulo. Eu estou aqui no interior do Mato Grosso do Sul, tá? Estou em Dourados. E você está onde? Clica aí, dá seu ok, dá seu tecla, dá seu... TC, tecla comigo. Eu vou deixar o vídeo da Flávia rodando rapidinho, enquanto eu abro o slide da aula, interajo com vocês e a gente já começa o assunto, tá bom? Então fica on, fica atento ao conteúdo para você não perder nada do que vai ser transmitido aqui. Oi, pessoal, eu sou a Flávia, eu sou formada há mais de 10 anos, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doc, tudo pela Faculdade de Odontologia da USP, fiz especialização em endo, e mesmo assim eu me sentia insegura para resolver alguns casos, né? Foi aí que eu conheci o canal Bom Online, comecei a assinar, e é incrível como você vê a evolução, fora que você se mantém atualizada. Esses dias mesmo veio para mim um caso com uma paciente que ela tinha várias perfurações no dente 27, não tinha conseguido acessar o canal. Há pouco tempo atrás eu encaminharia esse paciente, eu até condenaria o dente. E eu consegui realizar, o paciente ficou sem dor, consegui achar os canais, localizar os canais, vedar as perfurações. E é tão legal, né, você conseguir ver uma evolução e poder ajudar cada vez mais, né, mais pacientes, condenar cada vez menos dentes, né? E eu acho que é isso. É isso, pessoal. O trechinho da Flávia falando. A Flávia é um amor de pessoa. E eu tenho o privilégio de ter ela e outras pessoas no curso comigo. Eu sempre tive a impressão de que quem está sempre pesquisando, estudando, tem mestrado, doutorado, não tivesse dificuldade. Sabe aquela pessoa que tem uma estrelinha? Que é alguém que não passa dificuldade? E eu fui descobrindo ao longo do tempo que todas as pessoas têm um nível de dificuldade. A Flávia falou que ela tinha dificuldade em localizar canais. Eu recebi aqui no meu consultório uma professora também, que é doutora, fez doutorado na USP. Eu falei, meu Deus, o que eu vou ensinar para essa pessoa? Ela tem que me dar aula. E foi muito legal, foi uma troca muito boa, uma interação, porque as pessoas às vezes ficam muito tempo na pesquisa, e isso demanda muito tempo, ou dando muita aula, e aí acaba perdendo a prática. Então, todo mundo, às vezes você está aí do outro lado da tela pensando, a Bianca é perfeita, zero defeitos. Eu tenho dificuldade. Semana passada, eu compartilhei no meu Instagram uma super dificuldade que eu estava tendo de localizar um canal palatino do molar superior, que é o canal mais amplo, que é um dos primeiros que a gente localiza. Eu também tenho dificuldade. Sabe qual é a diferença? Eu estou sempre treinando, estou sempre estudando, estou sempre querendo vencer os meus desafios e eu não desisti. Eu estou indo para a terceira sessão com esse paciente e eu compartilho isso, eu não escondo que eu tenho dificuldades, porque as pessoas do outro lado veem, nossa, a Bianca está tentando. Às vezes também é difícil para ela. Então, como também foi difícil para Flávia e para você que está aí, às vezes, querendo, né, seguir na Ana, falar, será que eu vou? Será que eu não vou? Tô com medo, tá bom? E é isso. Ó, tô vendo que vocês estão online aí comigo, Vanessa de Itajaí, João de Belém, Sara de Goiânia, Ana do Espírito Santo, Fernando de São José dos Campos, Natália de Pelotas. Olha, todos os lugares do Brasil. Que legal, pessoal. Sejam bem-vindos. Gabriela, Rio Grande do Norte.
Tamara, governador Valadares. Pessoal, obrigada pela participação, estou muito feliz com todos aqui. E bora para a aula, bora para o conteúdo que eu quero dar aula. Então, foca em mim, presta atenção, que a aula vai ser dinâmica, papo reto e direto para você aprender, para você ter mais segurança e confiança na hora de atender seu paciente. Amanhã eu quero que você atenda seu paciente, faça um diagnóstico com mais segurança e tranquilidade, tá? Chega de medo. E no final, eu vou falar como que você vai precificar isso. Sim, chega de trabalhar de graça. Chega de trabalhar de graça na endodontia. Meu técnico vem olhar a minha cadeira. Olhar. Ele cobra R$100 a visita. Você vem olhar. Às vezes ele não faz nada, ele vem ver qual é o problema. R$100 a visita. E a gente aqui trabalhando sem ganhar de nada. Nada. E gastando com luva, com tempo, com ar-condicionado. Bora. Vamos mudar essa realidade. Tá bom? Então, hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante, que é o diagnóstico. Eu sei que tem muitos assuntos importantes dentro da endodontia. Eu sei que dá para a gente falar sobre tecnologias. Você está na dúvida sobre qual motor você compra. Você quer conhecer limas novas. Você quer começar a usar ultrassom, ponta ultrassônica. Mas de nada adianta você ter o melhor microscópio, o melhor ultrassom, a melhor lima, o melhor motor que rotaciona reciproca, tem localizador integrado, se você não souber fazer um bom diagnóstico, tá? É dolorido, verdades duras de engolir, mas essa é a verdade. Até porque o seu microscópio não vai atender sozinho. Se você não souber fazer um diagnóstico de trauma, se você não souber fazer uma fistulografia, se você não souber identificar qual dente o paciente está sentindo dor, vai tudo por água abaixo, tá? Então, o diagnóstico é a etapa 1, continua sendo a etapa 1 na endodontia. Eu sei que às vezes parece ser uma missão impossível, né? A gente olha para os lados e fala, quem vai me ajudar? A gente olha para o lado e fala, para quem que eu vou encaminhar esse paciente? Para ninguém, é você. É você que vai resolver, é você que vai tratar, é você que vai fazer um diagnóstico, é você que vai elaborar um plano de atendimento, um plano de tratamento. É você que vai conversar, explicar para o paciente como vai funcionar, para você diminuir o medo dele, tá? Então não tem para onde correr, não tem para onde fugir. Tem que estudar, tem que entender diagnóstico. E eu sempre começo a aula de diagnóstico falando que, antes de tudo, antes de você pôr a mão no paciente, antes de você fazer um raio-x, você tem que transformar o caos daquele paciente em clareza. O paciente está com dor, está com o rosto inchado, está sem dormir, está morrendo de medo de dentista, nem queria estar aí no consultório, e você está lá na frente dele para atender. Tá? Então, veja, lembra daquela queixa principal do paciente? A gente tecla na faculdade. Qual a queixa principal do paciente? O que ele está reclamando? Como é a dor? Há quanto tempo ele sente dor? Onde é a dor? Então, você tem que transformar aquele caos do paciente em clareza. Tá? Escuta ele primeiro, deixa ele falar, faz uma anamnese bem feita, faz todas as perguntas sobre o histórico de saúde dele, se ele tem alguma doença prévia, se ele tem alguma alergia, se ele já teve algum problema com anestesia na boca, se ele é diabético, hipertenso, se ele bateu a boca, quando ele bateu, se foi na infância, se foi recentemente, se ele fez um curativo nesse dente, há quanto tempo esse dente está aberto. Enfim, aquelas perguntas super importantes que a gente tem que fazer para todos os pacientes. Só depois disso, que você fizer todo esse questionário do paciente, você vai sentar ali na cadeira e vai fazer a palpação, tá? Aqui nessa foto a gente tem dentes belos, uma gengiva saudável da minha amiga do mestrado. A gente montou e fez umas fotos para a aula. Claro que ela não tem nada, mas você vai fazer a palpação do fundo de vestíbulo. Quantas pessoas eu vejo que são apressadas, né? Na especialização eu via muitos alunos meio preocupados, já querendo atender logo, já é direto para o raio-x. Ai, não fez a palpação, não viu se tem edema, não viu se tem mobilidade. Hoje,
Hoje cedo, de manhã, eu atendi um paciente que sofreu um trauma 15 anos. Ele tinha 15 anos de idade, ele está com 30. 15 anos atrás. Eu acho que 2 ou 3 dentistas já atenderam ele nesse meio tempo. Ele veio com tomografia, radiografia, todas as informações, e ninguém nunca tinha reparado que ele tinha uma perda óssea severa. Por quê? Eu fui reparar isso hoje porque eu fiz a palpação. Um exame tão simples, você fala, ai, Bianca, que coisa simples. É simples e é extremamente importante. Hoje eu vi isso, e aí tinha uma dentista acompanhando o atendimento, eu falei, vem aqui, coloca uma luva, sente, porque senti um abaulamento, assim, tinha um buraco, sabe, de tanta perda óssea que ele teve por conta desse trauma. Se eu não tivesse feito essa palpação, eu ia me ser totalmente levada pela tomografia, porque na tomografia parecia que ele tinha ali uma lesão enorme endodôntica por conta do trauma, quando na verdade toda aquela aparência de lesão era uma perda óssea que ele teve. Então a palpação continua sendo extremamente importante. Faça, principalmente o paciente que relata que bateu o dente, que está com dor, que não está dormindo. Quando for inferior, você vai fazer palpação submandibular. Você tem que ver extraoral se tem algum nódulo infartado. E nesse momento da palpação, antes de olhar a boca do paciente, você já identifica, tem algo aqui. E o paciente mesmo vai falar, nossa, tá dolorido. Às vezes o paciente nem percebeu isso. E você, nesse momento, vai começar a fazer uma avaliação mais assertiva desse paciente. O paciente vai sentir mais segurança. Nossa, ninguém nunca fez uma palpação extraoral em mim. Até porque a gente faz isso na faculdade, que a gente é obrigado, não tem opção. Mas aí eu pergunto, você não precisa me responder. Mas pensa aí comigo. Quantos pacientes você faz a palpação extraoral por dia? Na semana? No mês? No ano? E você está deixando de coletar informações importantes que vão te auxiliar no atendimento desse paciente. Então, volte a fazer se você não está fazendo. E se você faz, continue fazendo. Percussão. Teste de percussão vertical e horizontal continua sendo extremamente importante para quê? Ver grau de mobilidade, grau de sensibilidade pulpar, tá? Esse teste de percussão, ele é um teste auxiliar no diagnóstico, junto com a palpação, junto com a sondagem, junto com o teste de mobilidade, porque nessa hora você vai fazer o paciente comparar como estão os outros dentes. Então, por exemplo, se você desconfia que é o dente 11, o central, você nunca vai começar fazendo percussão no central. Você vai fazer percussão no pré-molar, no canino, no lateral e, por último, no central. Você vai dando leves batidas e perguntas: dói? Tá sentindo? É muito ou é pouco? E o paciente vai criando um grau de comparação. Se ele não tiver uma dor muito irradiada, ele vai conseguir te falar. Então, faça isso. O teste a quente, a gente já não usa mais, praticamente caiu em desuso. Ele era feito com bastão de Godiva aquecido, você passava um isolante no dente, geralmente glicerina ou vaselina, e você aquecia uma gota e colocava no dente. Quando que você faz o teste a quente? Quando você está em dúvida se o dente está sofrendo um processo de necrose pulpar. Porque tem alguns pacientes que chegam no consultório relatando dor ao quente, já não mais ao frio. E alguns dizem o seguinte: nossa, meu dente doía tanto quando eu tomava água fria, e agora quando eu tomo um chá, um leite quente, ele dói. Desconfia disso, fica atento a que o paciente está relatando. Por quê? Dor ao quente, provavelmente, quase certamente, vai ser uma evolução de uma pulpite para uma necrose pulpar. E como você vai saber disso? Fazendo o teste. Geralmente o teste ao frio, com endo-ice, endofrost, já nos dá um norte. Mas se você ficar da dúvida, faça o teste a quente. Você só precisa ter um bastão de gutapercha, você compra na Dental, e você precisa ter um isolante térmico.
Nunca coloca o bastão de guta diretamente sobre o dente, senão você acaba de torrar aquela dentina e você vai acabar de necrosar aquela polpa. Então, não faça isso, passa sempre ali uma vaselina antes, tá? Então, continua sendo extremamente importante. E aí, você vai começar a reparar em outros fatores, coisas que às vezes o paciente nem vai te falar. E aí, você vai reparar que tem um dente escurecido. Você vai perguntar para o paciente se esse escurecimento incomoda ele, há quanto tempo esse dente está escuro, se ele já fez algum canal. Alguns pacientes lembram, outros não. Tudo isso antes de fazer o raio-x. Então, para de ter pressa na hora de radiografar. Deixa o raio-x por último. Raio-x é exame complementar. Avalia o seu paciente. Quantos alunos meus, quantos seguidores mandam lá a radiografia e falam, e aí, o que eu faço? Aí eu respondo, e aí, digo eu, conte-me mais. O paciente está com dor, tem mobilidade, esse dente está escurecido, vai fazer coroa? Ele quer fazer um clareamento? Me conta a história desse dente. O raio-x é por último. Quanta gente já fica sofrendo porque recebe a radiografia e não tem mais informações? Então, avalia, porque um escurecimento como esse, tá? Primeiro motivo mais comum, o paciente já fez um tratamento de canal há muito tempo, não limparam muito bem o excesso de cimento. Esse excesso de cimento que ficou ali na câmara pulpar pigmentou, porque ele tem o opacificador, que é o óxido de bismuto ou outros agentes radiopacificadores que vão pigmentar essa coroa. E aí, depois, na hora do raio-x, você vai determinar se o tratamento endodôntico está satisfatório, se você vai fazer apenas um clareamento interno, externo, mas o momento primordial é esse, do diagnóstico, onde você vai avaliar a condição do paciente. Quantos pacientes também chegam com fístula? E aí eu te pergunto, será que dente com fístula dói? O que você acha? Dente com fístula dói? Porque tem alguns pacientes que chegam com fístula reclamando de dor. E a gente tem que desconfiar, porque fístula significa que o dente já passou por um processo de necrose pulpar, ele está com abscesso crônico aí. O abscesso periodontal crônico às vezes. E aí a gente só vai conseguir determinar o que está acontecendo e em qual dente tem um problema através da fistulografia. O que é a fistulografia? A fistulografia nada mais é do que você inserir um cone de gutta-percha acessório, pode ser um FM ou até um M, e você pode fixar ele com top-down e radiografar. Porque durante a radiografia você vai ter o norte da origem daquela fístula. Ah, tá vindo lá do terço apical do primeiro pré. Então, pode ser que seja de origem endodôntica, teremos que remover essa coroa, esse pino, retratar, vai fazer uma cirurgia, senta, conversa com o paciente para vocês definirem. Ou então, essa fístula pode estar vindo do terço médio. E aí a gente começa a ficar mais preocupado, porque fístula em terço médio, geralmente, quase 100%, é indicativo de trinca. Tá? E através desse exame complementar, que é a fistulografia, a gente já vai determinar muita coisa. Então, às vezes a gente fica sofrendo à toa. Manda para o pério, manda para prótese, manda para o implantodontista, não manda para ninguém. Quem domina a endo é você. Você tem que conhecer esses exames. Você tem que saber fazer esses exames. Tá? Por isso que é extremamente importante você estar aqui assistindo, revisando, relembrando tópicos nessa aula. Porque ao longo do tempo a gente vai esquecendo protocolos importantes. E a fistulografia é um deles. Então, toda vez que o paciente chega no meu consultório para fazer avaliação, tá com fístula? Eu faço a fistulografia. Sondagem, gente. Quantas pessoas nem sondam mais? Aquela sonda de pério tá velha no jogo clínico. Tá enferrujada. Tá oxidada. Você nem usa mais. Bota a sonda para jogo.
Volta a sondar. Por quê? Através da sondagem, a gente vai saber se tem bolsa. Você já não está desconfiando de trinca? Sonda. Olha esse dente. Eu coloquei a sonda inteira aqui. Tinha uma coroa metalocerâmica. Esse dente, hashtag, partiu. Mas aí, se eu não faço sondagem, como eu vou ter certeza? Como eu vou mostrar para o meu paciente? Que os pacientes de hoje, gente, estão cada vez mais espertos. Eles vão primeiro no Dr. Google, vão pesquisar, vão ler, vão tentar entender e aí ele vai no dentista. Quando ele chega no dentista, ele vai ficar reparando se o dentista tem conhecimento técnico suficiente ou não para atender ele. Dependendo do público que você atende, às vezes esse paciente já foi em outro dentista, não se sentiu seguro e está procurando outro profissional. E aí eu faço outra pergunta. Você se sente capacitado para atender esses pacientes? Não? Precisa estar. Então fica aqui comigo, assista as aulas da semana. É extremamente importante que você assista essas aulas, para você se atualizar, para você passar isso para o seu paciente. Tá bom? Porque o seu paciente tem que ter segurança em você. Se ele não tiver segurança, ele não vai ficar aí, tá? Ele não vai continuar indo na clínica. E aí, você tem que ser aquele dentista que o paciente fala, essa daí sabe? Esse daí é bom. Ele vai sair falando bem de você. Tá bom? Mais outro ponto. A vida real é essa, né, gente? O paciente chega com várias restaurações, restauração quebrada, cores diferentes, dente sensível, tá doendo a hora que toma água fria. E é isso que ele fala. A mordida tá daquele jeito. E aí a gente olha que tem vários dentes acometidos aqui. O incisivo central tá todo restaurado, o lateral. Esse incisivo aqui, ele tá mais escurecido. Sabia que dentes que sofrem trauma, os pacientes podem vir a ter um processo que se chama metamorfose cálcica da polpa? Essa metamorfose acontece por conta de uma injúria, de uma batida, de um trauma. Ao longo do tempo, acontece a deposição ali de dentina e a polpa coronária e radicular, ela vai se calcificando ao longo do tempo e ela petrifica inteirinha, que foi o caso que eu atendi e compartilhei hoje nos stories. 15 anos depois de um trauma. E a gente tem que ficar atento a esses sinais, porque durante a radiografia desse dente, a gente tem que ver se a gente consegue ver luz no canal, a famosa luz. Às vezes a gente não consegue ver, o canal está obliterado, tá bom? E aí a gente vai lá fazer o teste a frio em cada dente. Lembra que o teste a frio você não faz só no dente suspeito, você faz nos dentes laterais também. Pergunta, pede uma nota para o paciente, fala assim, olha, vou colocar um produto bem gelado no seu dente, você tem que me dar uma nota de 0 a 10, o quanto você vai sentir. E se você sentir, você tem que me avisar se vai demorar para passar a dor. Aí eu falo assim, olha, sabe quando você vai tomar um sorvete bem gelado? O seu dente vai reagir a esse estímulo, é normal. Tá bom? Agora eu vou colocar um produto aqui no seu dente, você me dá a nota. De 0 a 10. Ai, 7. Passou rápido? Passou. Nota de 0 a 10 agora nesse outro dente. Nota 6. Passou rápido? Passou. Ai, agora nesse outro. Nossa, nota 9. Nota 9, nota 9. Outra tática é falar para o paciente levantar a mão quando ele começar a sentir dor e conforme for passando a dor, ele abaixar a mão. Ai, demorou para passar? Nossa, tá doendo ainda, agora tá latejando. Parece que piorou a minha dor. Então, aí, é um dente que tá sofrendo uma pulpite irreversível. Tá doendo demais. Agora, se é um dente que você coloca o teste a frio, muita gente tem dúvida, porque o paciente vai sentir. Se o dente estiver vital, é normal sentir. Agora, o quanto sentiu e por quanto tempo sentiu, que é importante saber. Ah, senti nota 8, mas logo passou. Assim que você tirou esse gelado daí, passou. Então, a pulpite reversível,
não precisa de canal, tá bom? Outras alterações que a gente tem que cuidar se o dente está girovertido, se está escurecido. Isso aqui foi outro trauma que eu atendi uma paciente. Esse dente que tinha uma amálgama fraturou, dente com fístula, trinca e reabsorção interna e tem um cotosol quebrado ali. Tudo isso a gente tem que ficar atento. Esse é um dente aqui extremamente didático, ele está em quase todas as minhas aulas. Eu nem precisaria radiografar esse dente. Está com fístula, interso cervical e médio. Você acha que isso é de origem endodôntica ou uma trinca? E já dá para ver a trinca aqui, ó, instalada. Por quê? Ficou muito tempo com cotosol. Cotosol tem expansão térmica linear tardia, trinca o dente do paciente em contato com umidade, que é a saliva. Então, esse dente aqui já está condenado. Claro que eu radiografei para fins de documentação. Mas conforme você tem segurança, experiência, prática na hora de fazer o diagnóstico, você vai bater o olho e você já vai saber o que tem ali. Olha esse outro caso, o que vocês acham que é? Quem é aluno do Canal Bom já sabe. Não passa cola. Agora, se você ainda não viu esse caso, mesmo que você é aluno, diga aí para mim o que pode ter acontecido. Olha ali, o paciente chegou para mim com dor, muita dor, rosto inchado. E aí, graças a Deus que a primeira coisa que eu fiz foi afastar o tecido. Peguei um espelho e coloquei ali. Falei, nossa, o que você acha que é? Sem contar mais detalhes. O que pode estar acontecendo aqui? Não vou te criticar, não vou te julgar, não é prova. Só pensa comigo. Pensa. Perceba que tem um acesso prévio, tá com um curativo aqui de cotosol, tá vendo? Gengiva toda edemaciada, tá bom? Muito bem, vocês estão antenados aqui comigo. Tô vendo se vocês estão on mesmo. Já tem gente acertando. Extravasou hipoclorito, tá bom? Extravasou hipoclorito. Esse paciente que eu atendi, ele estava numa missão, ele era um policial militar, policial federal, na verdade. Ele estava numa missão e passou por isso. Essa situação chegou até mim, já com necrose tecidual, por conta do extravasamento de hipoclorito de sódio. E aí, se você não sabe identificar isso, o que você faz? Você vai passar uma pomada para o paciente? Você vai passar um remédio para ele tomar? Nada disso adianta se você não tiver o conhecimento, se você não souber fazer um diagnóstico inicial do caso. Então, esse dente, ele foi perfurado. Ele estava totalmente calcificado, o canal estava bem paralingual e o acesso foi feito mais para vestibular. Tá vendo? Por que o acesso foi feito mais para vestibular? Porque erraram na angulação, na direção de trepanação na hora do acesso. E aí você pensa comigo, nossa, Bianca, pré-molar, veja bem, tem gente que só trata até pré. E aí pode estar passando por isso. Por isso, a importância de estar estudando, de se atualizar, de não perder tempo com coisas inúteis. Valoriza o seu tempo como profissional da saúde. Continue estudando. Eu tenho certeza que você vai voltar para o atendimento com um olhar diferente. Você vai começar a reparar em coisas que você não reparava. Esse caso também é conhecido, um professor universitário que eu atendi, falando assim, Bianca, eu vim até seu consultório porque me falaram que você vai salvar meu dente. E aí eu avaliei ele, veja bem, tem uma fístula aqui nesse molar, e eu falei, olha, eu gostaria muito de salvar seu dente. Gostaria mesmo, mas não vai ser possível salvar seu dente. Esse paciente ficou extremamente chateado, porque a expectativa dele estava altíssima. Eu só olhei a boca dele e fiz um raio-x, eu já falei, não vai dar, queria muito. Por quê? Porque tem uma fístula aqui. Tá vendo que tem uma fístula? Já tinha um tratamento de canal ali, realmente, já foi tratado, tinha lesão. Eu fiz a fistulografia aqui, ó. Eu coloquei um cone de guta bem aqui, a guta veio parar aqui.
Tem uma restauração extensa nesse dente. Poderia ser provavelmente um MV2 que não foi localizado, mas eu consegui fazer a diferenciação por conta da fistulografia e da sondagem. Então, por que você acha que eu falei para esse paciente que não seria possível tratar o caso dele? Você consegue imaginar rapidamente? Eu sei que meu tempo está acabando aqui, está curto. Eu queria ter mais tempo para falar sobre vários casos com vocês. Mas esse caso é muito importante que você veja para você lembrar disso no seu dia a dia. Tá bom? Então vamos lá, para resumir, encurtar o tempo aqui. Eu fiz a fistulografia, tinha lesão periodontal. Eu fiz sondagem, tinha bolsa periodontal. Aí você me diz, Bianca, mas era só localizar o MV2. Não, não era só localizar o MV2, porque o problema não estava só no MV2. E como eu tive certeza disso sem nem fazer uma tomografia? Porque tem fístula instalada, tem lesão, tem bolsa periodontal, tem perda óssea na mesial. Esse paciente tem uma restauração extensa, os molares estão fora de oclusão. Ele perdeu o primeiro molar, esse aqui é o segundo. Ele não pretendia fazer uso de aparelho ortodôntico. Por quê? O que precisava arrumar aqui, além da endodontia, claro, além do tratamento periodontal? Alinhar esses dentes, ajustar a mordida, tirar o excesso de força oclusal que está instalado aqui. Alinhar esses dentes, reposicionar, colocar o dente que ele perdeu em função. Para daí a gente pensar, vamos então fazer um tratamento endodôntico. Sim, então vai valer a pena. Mas ele falou, Bianca, eu já tô velho, eu não quero usar aparelho, eu não quero fazer implante. Então eu falei, olha, não vai adiantar eu cobrar 1.000, 2.000, 3.000 reais no seu tratamento de canal. Você vai voltar daqui 3 meses com essa fístula de novo, com edema de novo, com problema ósseo de novo. Porque a causa do seu problema, a origem do seu problema não foi resolvida. Você consegue entender a importância de um endodontista na odontologia? Porque, de repente, ele vai num periodontista e o periodontista não tem essa visão. Ele vai no implantodontista, o implantodontista não tem essa visão. Ele vai num clínico geral que não tem conhecimento sobre endodontia e ele não tem essa visão. E aí esse paciente fica rodando de profissionais em profissionais sem conseguir resolver a chave do problema. E a chave do problema não está em fazer um retratamento endodôntico aqui. Está em organizar a casa como um todo. É aí que você conversa com ortodontista, com protesista, com periodontista, com implantodontista. Aí você faz um atendimento integrado, mas tudo isso depende da vontade do paciente. E quando eu expliquei isso para ele, ele ficou chateado, porque não era isso que ele gostaria de fazer. Mas eu me senti satisfeita por fazer um diagnóstico assertivo. Então, às vezes, a gente recusa alguns pacientes, mas esse paciente tem a certeza, ele vai voltar. Esse paciente voltou alguns anos depois, tá? Deixa eu seguir a aula aqui, gente. Então, é extremamente importante se informar, pesquisar, estudar, entender do assunto, tá bom? Não é só um raio-x que vai determinar o que você vai fazer. Diagnóstico é o norte de todo endodontista, de todo profissional, tá bom? E aí eu poderia falar sobre muitas outras coisas aqui, sobre diagnóstico de dor pós-operatória, parestesia, como nesse caso, um relato de caso, um artigo científico mostrando extravasamento de cimento para dentro do nervo alveolar inferior. Eu vou falar um pouquinho sobre trincas, porque é um assunto também muito importante. E para você fazer diagnóstico de trinca, você precisa ter um corante que se chama azul de metileno, 1%. Você vai mandar manipular em farmácia de manipulação ou você vai numa farmácia mesmo, tá? Às vezes é mais fácil ir numa farmácia de manipulação. Aqui na minha cidade, eu mesma fiz o pedido, azul de metileno PA 1%. Tá? Porque aí você vai conseguir fazer o diagnóstico de trinca e vai conseguir mostrar isso para o paciente.
Nesse caso, eu removi coroa, pino, guta, coloquei o corante, deixei agindo por 1 minuto. Era um caso de um incisivo com uma coroa metálica que não parava, ficava caindo, tá? Coloquei o ácido, fiz a lavagem, e aí eu pude identificar a trinca. Eu já tinha identificado essa trinca sem o corante. Mas por que eu uso o corante? Para mostrar ao paciente que eu não estou condenando esse dente da frente. É uma mulher, o dente dela precisaria ser extraído. E não é por qualquer coisa. Não é porque não dá para colar de novo o pino. É porque o dente está condenado. Ele tem uma trinca que se estende de cervical até apical. E quando eu mostro essas imagens para o paciente, às vezes nem tem mais o que dizer, as imagens falam por si só. Eu fiz essa imagem do microscópio, mas eu poderia ter feito tranquilamente de um celular. Então, eu coloquei o ácido, deixei agindo por 1 minuto. Coloquei o corante, desculpa, deixei agindo por 1 minuto. Depois, eu apliquei o ácido fosfórico opcional para remover o excesso de corante. Fiz a lavagem com água e mostrei isso para o paciente. Falei, olha, infelizmente, não tenho o que fazer mais na endodontia para o seu dente. E essa trinca, veja bem, não dava para ver no raio-x, não dava para ver na tomografia. Essa paciente passou por uns 3 dentistas. Quando chegou até mim, eu fiz esse diagnóstico, eu fiz o uso do corante e mostrei para ela e pronto, problema resolvido. E outros casos de trinca também, como na vestibular, a gente pode reparar que alguns dentes têm. Essa paciente estava com dor persistente ao frio. Tinha uma trinca aqui, ó. Uma dentista me encaminhou também, uma protesista. Eu corei essa trinca, assim como eu corei outras trincas também, tudo usando o azul de metileno, tá bom? Então, compra aí, faça a prescrição e tenha no consultório. Porque, com certeza, esse corante vai ser útil para você mostrar para o paciente. Aqui é caso de alguns alunos que fizeram, depois que assistiram a aula, fizeram a fistolografia, fez o rastreamento, ela estava pensando que era um dente, pensando que era o primeiro molar, jurando que era, e na verdade era o segundo molar. E aí, se ela não tivesse feito essa fistolografia, ela ia continuar na dúvida. Era o dente 37, tá bom? Por isso a importância de fazer o rastreamento. E aí, casos de perfuração, que a gente também precisa fazer o diagnóstico, saber o que falar para o paciente, saber indicar se dá para tratar ou não esse dente. Esse dente aqui, ele estava muito perfurado. Esse tem uma perfuração extensa, tá? Não tive muito o que fazer. E quando eu falei para a paciente do prognóstico do dente, ela também ficou triste. Todo mundo triste. Mas o diagnóstico é extremamente importante. E tem casos de perfuração que dá para salvar, como esse, também é uma perfuração extensa, mas eu consegui fazer um vedamento, consegui fazer uma proteção pulpar. Gente, tinha que ter mais tempo para eu dar aula de perfuração para vocês, que também é uma aula que todo mundo precisa saber, tá? Mas tem essas aulas lá no meu curso, depois se você quiser assistir um tema específico fora do plano de atendimento de urgência, eu mostro passo a passo para vocês. E eu gosto de mostrar que a endodontia é uma área que dá certo. Eu fico muito triste quando eu vejo essas pessoas aí falando que endodontia não dá, que dá câncer, que mata. Eu falei, gente, vocês não leem pesquisas? Você não vê artigo científico? Você não vê o profissional trabalhando? Que o paciente chega com dor, com edema, drenando a gengiva, e depois de alguns dias essa gengiva está totalmente cicatrizada. Endodontia funciona assim, e eu posso provar, tá bom? Agora, parte final, eu vou falar sobre precificação. Eu sei que você está com dúvida, que você queria ver mais casos, que você queria que eu explicasse mais detalhadamente. Mas o nosso tempo aqui é precioso e eu estou seguindo no assunto que foi pré-determinado desde o início da aula. Diagnóstico. Estou dando ênfase no diagnóstico. Diagnóstico, para te mostrar que é extremamente importante você continuar estudando e se atualizando, tá bom? E aí, eu fico muito preocupada com o seguinte: eu não quero só que você aplique.
Eu não quero só que você aplique, que você seja excelente no diagnóstico. Eu quero que você cobre pelo diagnóstico. E aí, tira esse leão que está na sua frente, tira esse elefante, ó. Pega, faça uma imaginação aqui comigo. Tem um elefante aqui na sua frente. Tem um elefante. Esse elefante está dizendo assim: não dá para cobrar consulta. Não dá, na minha cidade ninguém cobra. Não dá, tô começando. Pega esse elefante e põe ele aqui, ó. Faz uma força. Tira o elefante da sua frente. Você não é uma planta que você nasceu, vai morrer, fica plantada no mesmo lugar eternamente. Tem uma figurinha que eu gosto. Você não é uma planta. Muda, tá? Se tá ruim aqui, muda para cá. Eu fiz questão de dar ênfase. Tira esse elefante da sua frente, porque eu tive que tirar esse elefante. Eu falava, não, eu tô começando, tá? Tô começando agora. Como que eu vou cobrar para fazer uma urgência, para fazer um diagnóstico? Minha filha, você estudou, você fez faculdade, você se matou, você comprou material, você fez FIES, você vendeu doce na cantina para conseguir pagar seu curso. E se você não conseguiu, seus pais puderam te bancar, tenha a honra, a satisfação de falar, eu vou valorizar tudo isso. Eu vou ganhar dinheiro agora para dar um retorno para os meus pais, para minha família. Se valoriza. Você tem que cobrar a urgência, o diagnóstico, você vai tirar a dor do seu paciente. Como que você vai fazer isso? Você vai parar de entregar preço, você vai entregar valor. Você vai ser um ótimo profissional. Você vai ser aquele profissional que o povo vai falar, vai lá na Juscelma. A Juscelma pegou um dente esses dias, menina, e ela fez o diagnóstico, ela tratou, ela resolveu. Vai lá na Laura. A Laura tá lá, eu vejo ela posta a aula da Bianca. Se você não postou ainda, se você não fez o seu clique, faça. E mostra para o mundo que você está se atualizando, que você está aprendendo. Não tenha vergonha. Você põe foto comendo com biscoitinho de maisena, igual eu faço. Você põe foto passeando com cachorro. E você não põe foto que você está estudando. O seu valor começa por você. Mostra que você é alguém competente, que você está estudando. Tá bom? Então se valoriza, entrega valor, seja um profissional bom, tira esse elefante. Tá todo mundo falando aqui, ó. Ah, não dá, odonto não dá, é caro. Ah, não dá dinheiro, não dá retorno, não dá para comprar. Dá sim. Porque um dia eu tirei esse elefante, deixei de lado e comecei a cobrar. Era R$20 que eu cobrava, era R$20. Isso em 2014. Mas já era melhor que nada, eu não estava ganhando nada. Conversei com o dono da clínica e falei, ó, não dá para ficar vindo aqui, só ficar sem ganhar dinheiro, tirando dor, avaliando. Vamos cobrar R$20? Uma taxinha. R$20 a consulta e já inclui o raio-x. Fiz isso. Aí depois, R$30, R$50. Ai, R$50. R$50. A doutora vai fazer o raio-x e você leva se precisar. O paciente ia. Agora vamos aumentar para R$100. Poxa, R$100 ninguém cobra. Eu ia em Carapó atender na clínica do Edmar Cassaro. Atendi lá durante 7 anos. E de R$0 em 2013, em 2015 eu já estava cobrando R$100. Bianca, mas ninguém cobra em Carapó. Ótimo! Seremos os primeiros a cobrar. Consulta já está inclusa radiografia, avaliação e se precisar, a doutora já faz a prescrição do remédio, a urgência. O elefante foi saindo, sabe? Foi saindo aos poucos. E aí depende muito de falar com o paciente, de conversar com o paciente, de explicar, da secretária ter a boa vontade de te ajudar. Prescreve, ajuda, cobra, entrega valor, faz o que os outros não estão fazendo. Faz com capricho. Sabe o que eu fiz? Eu comprei uns envelopinhos, eu estava até vendo eles aqui essa semana, cor de rosa. Vou mostrar. Tenho até hoje, ó.
Eu tinha esses envelopes, na verdade, acho que eu nem comprei. Eu ia fazer uma festa de 15 anos, minha mãe comprou todos os convitinhos, aí minha avó morreu, cancelaram a festa. E ficou todos os envelopinhos guardados lá, muito tempo atrás isso. Eu peguei o envelopinho, eu colocava o raio-x dentro, a prescrição, explicava para o paciente, detalhes, capricho, diferença. E aí eu comecei a cobrar. Então você não precisa fazer tudo, você não precisa ter tudo, você não precisa ter um microscópio, um ultrassom moderno, uma TV. Você tem que fazer com capricho. E sempre que eu vejo essas panelas, eu lembro que alguém tem muito capricho ali. Muito caprichoso, ficou horas areando. Que coisa bonita, organizadinho, na simplicidade, na humildade daquele lar. Então, às vezes, você se diminui. Quem está diminuindo não são nem os outros, às vezes é você. Você tem capacidade, você tem saúde, você tem disposição, você é jovem, você tem uma cutis, sabe? Então, quem vai te dizer que você não consegue? Atenda bem, faça o básico. O paciente vai ficar tão feliz. Coloca um babador nele, um óculos de proteção, conversa, olha para ele, escuta o seu paciente. Às vezes o paciente da gente só precisa de atenção, de um carinho. Então, vou fechar, para finalizar no horário, com essa frase. Ela é um pouco dolorida. Quando eu li essa frase, eu falei, nossa, que dor. Mas eu tomei ela para mim. Se você não gosta de onde você está, mova-se. Você não é uma árvore. Começa a fazer diagnóstico bem feito, um atendimento de urgência bem feito. Começa a cobrar. Ah, tá ruim onde você tá? Mova-se. Procura um outro lugar onde alguém te valoriza, que vai te escutar suas ideias. Vai começar a te dar uma chance de cobrar, de você receber melhor. Para de ser escravizado por uma clínica popular, um plano de saúde ou simplesmente um lugar que você não é feliz. Tá bom? É uma reflexão para você, tá? Gente, amanhã tem aula, tá? Não acaba hoje. Hoje foi só a parte 1. Amanhã você precisa estar aqui. Você precisa, é seu dever. Tem o compromisso, cancela o compromisso. Ai, vai ficar gravado? Gente, eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com pessoas que fazem 2 perguntas. Se vai ficar gravado, se vai ter certificado. Primeira aula é gratuita. Estou demandando meu tempo aqui para te ajudar honestamente. Não se preocupa com certificado, se preocupa com conteúdo. Vai ficar gravado? Até pode ficar, mas eu preciso que você tenha esse compromisso de estar aqui comigo ao vivo. Porque melhora a interação, porque eu entrego mais, porque você participa de verdade, tá? Então, amanhã, às 20 horas, eu vou falar sobre técnica anestésica, o que você precisa fazer, principalmente se você faz endodontia, se você abre dente, se você precisa localizar o canal. Então, esteja aqui comigo, porque eu não quero ver você sofrendo depois, tá? O Team CBO tá aqui, ele é meu orgulho. Eu tenho certeza que se você está aqui, você quer aprender mais. Tenho certeza. Você já está se diferenciando da população odontológica, tá? Então, esteja aqui comigo amanhã, porque eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre anestesia. Tá bom? Anestesia. Para você ter mais segurança, ter mais assertividade, parar de ter medo, se tremer toda na hora de tratar seu paciente. Eu quero te ajudar, tá bom? Gente, obrigada pela participação. Terminando pontualmente no horário. A aula vai ficar gravada. Se você perdeu algum trecho, depois volta, assista novamente e esteja aqui comigo amanhã às 20 horas. Eu vou fazer um post no meu Insta. E eu vou logo colocar essa foto da árvore. Ninguém vai entender nada. Não tem problema. Se você assistiu essa aula, você vai entender. Você sabe o que é o recado. E você vai digitar lá o que você gostou de aprender, de relembrar na aula de hoje. Tá bom? Então, ó,
corre lá pro meu Instagram, eu vou fazer um post e amanhã eu te aguardo sem falta, às 20 horas, pontualmente a gente começa. Até mais!